Vamos ler a palavra de Deus que está lá em Efésios 3, versículo 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Nessa noite Deus quer nos mostrar que nós somos capacitados. Que nós podemos sim, em nome dEle, fazer grandes coisas. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos tão incapazes, tão limitados. Achamos que não temos condições de fazer algumas coisas, ainda mais quando se fala que é o poder de Deus que está operando em nós. Mas quando a gente pensa aqui, será que eu sou capacitado? Será que eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer? Vamos pensar o que é ser capacitado. Capacitado é ser o quê? Habilitado. Ter a permissão, a autorização para fazer algo. Você é classificado, você é preparado para fazer aquilo. É igual quando alguém vai te dar a carta. Se prepara, tira lá sua carta de motorista. E aí ela pode dirigir livremente. Tem alguns que até torce para um guarda parar só para mostrar a habilitação. Ó, eu posso dirigir, eu tenho habilitação, eu posso andar por qualquer lugar aqui. Eu sou autorizado, eu sou capacitado. Isso é ser capacitado. Nós somos capazes, mas aqui quando nós refletimos nesse texto de Paulo, à igreja de Éfeso, ele diz que Deus está operando em nós e nos capacitando. Com o quê? Com o seu poder. Vamos ver ali, refletindo nessa palavra, o que Deus faz. Aqui ela diz que Deus é o quê? Deus é capaz de fazer. Nós sempre cantamos, refletimos e lemos que Deus é o Deus do impossível. Ou seja, Ele é capaz de fazer toda e qualquer situação. Não há nada que nosso Deus não possa fazer. E Ele pode fazer como? Infinitamente mais. A gente não pede um e Deus dá dois. Não, para Deus não tem limite. Deus pode fazer abundantemente. Algumas versões diz aqui, abundantemente Deus faz. E Ele faz sobre o quê? Do que tudo. Muitas vezes a gente apresenta só algumas áreas para Deus. Muitas vezes a gente ora só por certas situações para Deus. Mas aqui a gente vê que Deus pode operar sobre tudo, sobre todas as coisas. E como Ele faz isso? Quando pedimos. A palavra diz que é aquilo que nós apresentamos diante dEle, aquilo que nós levamos, aquilo que nós clamamos diante de Deus. E Ele faz além daquilo que nós podemos pensar. Muitas vezes precisamos de soluções, estratégias, direcionamento de Deus, passamos por dificuldades que a gente não sabe como isso vai se resolver. Nós não sabemos, mas Deus sabe, porque Ele sabe infinitamente mais além daquilo que nós pensamos, diz a palavra. Agora, tudo isso que Deus faz abundantemente, infinitamente sobre as nossas vidas, Ele faz como? Com o seu poder, que está onde? Está aqui no ar? Não. O poder está dentro de nós. O poder atua dentro de nós. Eu brinco que o pastor Daniel, se estivesse aqui, ele ama uma dinâmica, ele ia falar, faz assim com o seu dedinho. Faz assim com o seu dedinho, irmãos. Faz assim com o seu dedinho, você que está em casa. Aponta aqui, ó, bate aqui no peito para doer. Sou eu. Atua aqui em mim. Sou eu quem vou fazer, sou eu que vou falar em nome de Jesus. Eu sou capacitado. Glória a Deus. E você que está aí no lar, escreva aí no chat, hashtag eu sou capacitado. E esse poder que está atuando dentro de nós, a Bíblia diz que é o mesmo que está lá em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse poder, o mesmo que está lá em Efésios, ele vem da origem grega que diz dinamis, que é a raiz da palavra dinamite, que explode. Ou seja, não é uma forcinha, não é algo simplesinho, é um poder que vem para explodir, é algo que vem para impactar, é algo que vem para abalar as estruturas. E esse poder, ele é recebido como? Através do Espírito Santo que desce sobre nós.
todo esse poder, todo esse mover de Deus, tudo aquilo que nós precisamos, está condicionado à presença de Deus em nossas vidas. Para isso a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Quando Jesus subiu aos céus, ele sobe aos céus para quê? Para que o Espírito Santo venha sobre nós. Olha lá o que diz em João 16:7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Jesus dizendo, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu o enviarei, eu vou lhe enviarei. Então Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Se Jesus estivesse aqui na forma que ele estava como homem, ele seria limitado, como nós somos limitados humanamente. Se Jesus estivesse na casa da irmãzinha ali, como é que ele ia estar visitando a casa do outro irmão e outra pessoa pedindo Jesus? Jesus estaria naquela correria, passaria fome, teria dificuldades, poderia ser o quê? Preso e morto, como ele foi. Mas agora ele envia quem? O Espírito Santo que está aqui conosco agora, é Jesus conosco aqui. E nós podemos estar com Deus conosco agora. E quando nós saímos daqui, fomos para o nosso lar, Deus está aqui dentro de nós. E lá no Ucrânia, e lá na China, está tendo um culto, ou tem alguém clamando ao Senhor, Deus está lá também. O Espírito Santo é Deus disponível a todos. Glória a Deus. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele não é uma força. Apesar dele nos dar força, mas ele é uma pessoa. A Bíblia diz que a gente pode até o quê? Entristecer o Espírito Santo, deixar ele triste com as nossas atitudes. E quando nós dizemos que o Espírito Santo está conosco, quando nós dizemos que Deus está conosco, que Jesus está no nosso coração, nós ensinamos nas crianças, né? Jesus está no seu coração. Nós estamos declarando que é a presença de Deus que está dentro de nós, através do Espírito Santo. E o que mais que ele diz? Que ele está atuando, ou seja, essa força que está dentro de mim e dentro de você, ela não está aí parada, ela está atuando. Ela exerce um efeito, um resultado. E como é que ela pode atuar em nossas vidas? Existem 3 áreas em que essa força do Espírito Santo, ela vem atuar aqui dentro de nós, para como uma dinamite, impactar todo lugar onde nós fomos, impactar a nossa vida, impactar os que estiverem ao nosso redor. A primeira forma que essa força atua, ela libera uma força sobrenatural sobre as nossas vidas. Ele vem operar dentro de nós essa força, lembrando aquela dinamite, lembrando aquela explosão. Como o pastor Daniel mesmo disse, não existem pessoas fortes, mas pessoas o quê? Fortalecidas. Não existem pessoas fortes, uma pessoa mais forte que a outra, não. Mas existem pessoas que buscam o Espírito Santo e renovam nele as suas forças. Com todo o respeito aos que são profissionais da área aí, personal trainer, o Espírito Santo não é como aquele personal trainer na academia que fica ali te ajudando, dando uma forcinha para você não desistir. E fica lá, vamos lá, paga 10, vai, 500 flexão, vai, está acabando, vamos lá, fica firme. Não, porque ele não está do lado de fora dando uma forcinha, ele está gerando a força dentro de nós. Por isso que em Joel 3:10 a palavra de Deus diz assim, digo fraco, eu sou forte. Então, no momento de luta, no momento de fraqueza, no momento que você acha, Deus, eu não consigo, a palavra que a gente tem que falar não é eu não consigo, é Deus, no Senhor eu consigo. Aleluia, Deus. E essa força atuando dentro de nós, ela nos ajuda, ela atua nos nossos relacionamentos. Ela é a força para aguentar aquele marido mala, muitas vezes, aquela esposa mal-humorada, o filho rebelde. Pais que irritam seus filhos, e se a Bíblia diz, né, pais não irritem seus filhos, e se a Bíblia fala, pais não irritem, quer dizer que os pais irritam seus filhos. Então ele é a nossa força, nesses relacionamentos, que nos ajuda nos relacionamentos, a não apenas aguentar e suportar o que está nos acontecendo, suportar aquele casamento que já não está dando certo, suportar aquela relação. Não, ele opera dentro de nós, para que desenvolvamos a empatia, olhamos com os olhos da outra pessoa, começamos a entender como ela se sente. Isso é obra do Espírito Santo dentro de nós. Ele atua também dentro de nós nas nossas perdas, quando perdemos um ente querido, quando sonhos são interrompidos, quando nos frustramos, quando perdemos algo
perdemos um emprego, Ele atua nos consolando. Ele é a força que nos faz perseverar e não desistir. Em meio à crise, esses negócios que muitas vezes estão fechando, mas Ele nos ajuda a não desistir, a não fechar. E entenda, se Deus te deu a direção para abrir esse negócio, não feche, persevere. Só vá fechar se Deus te der uma outra direção. Se Deus falar, agora pare, aí você para. Mas enquanto Deus não falar, você persevera. Você vai perseverar na sua faculdade, você vai perseverar orando pela sua família. É o Espírito Santo que nos ajuda essa força a não desistir de orar, de não desistir de pedir. A lutar pela sua célula, nós vamos participar de uma célula e teve a vida transformada. Por isso, o líder de célula, não desista, persevere. Persevere no ministério que Deus te deu, onde você serve ao Senhor. Não importa a luta, não importa a dificuldade, continua. Ele é a força que nos ajuda a mudar hábitos, costumes, comportamentos. Entenda, todos nós temos algo que precisa ser mudado. E até o dia que Jesus vier nos voltar, ou até o dia que nós encontrarmos Ele na glória, nós vamos ser transformados, nós vamos estar em transformação, sendo mudados pelo Espírito Santo. Comportamentos, pensamentos, atitudes vão ser restauradas, pecados vão ser libertos, o Espírito Santo não vai parar de trabalhar. E entenda, a força continua aí dentro de você e você pode usá-la, mesmo quando você acha que não é capaz, porque você precisa mudar. Ah não, quando eu mudar isso, eu vou orar para Deus fazer. Não, ora agora, do jeito que você está. Muitas vezes a gente sabe o que é certo e o que é errado. Deus fala lá em 1 Timóteo 1,5 que Ele nos dá a consciência divina. Até as crianças, né? Se você olhar para elas, elas fazem algo errado e você percebe. Por quê? Porque elas têm noção do que é certo e errado. A sociedade tem falado que isso vem por conta da cultura, influência patriarcal, dos pais. E muitas vezes até tentando destruir estruturas familiares que tentam trazer esse conceito moral. Mas o Espírito Santo, Ele está dentro de nós nos ajudando a mudar esses hábitos, a transformar o nosso comportamento, a termos uma boa consciência diante do Senhor. Por isso hoje receba a força do Senhor, a força do Espírito Santo. É Ele que vai te ajudar a suportar, a superar, a perseverar e mudar aquilo que precisa ser mudado. Uma segunda forma que o Espírito Santo ele atua dentro de nós é através dos dons espirituais. Não confunda dons espirituais com talentos, com habilidades naturais. Os dons, eles são concedidos pelo Espírito Santo de Deus. E eles vêm o quê? Para fazer do possível o impossível. Ele move o sobrenatural de Deus. Ele nos capacita a viver numa dimensão muito maior do que as limitações humanas que nós temos. E com esses dons nós podemos servir e ajudar pessoas e servir aos outros e ser edificados. Veja o que aconteceu com Pedro. Quem se lembra de Pedro? Falamos dele em outros cultos. Pedro negou Jesus. Pedro cortou a orelha daquele soldado e Jesus teve que ir lá pegar, colar de novo. E esse mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, caminhava indo ao templo junto com João. E quando ele estava indo, ele encontra o quê? Um coxo de nascença. E o que ele fala? Vira para João e fala: João, você tem uns trocadinhos porque eu não trouxe carteira? Não, ele fala: o que eu tenho eu te dou. E o que ele tinha para dar, seja curado em nome de Jesus. O poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo é para entregarmos as pessoas, para edificarmos as pessoas. E todos nós temos esses dons. A Bíblia diz: busque os dons à medida da fé. E se você não tem, sua fé está pouca hoje, vai com essa fé pouca que você tem, vai com essa pouca fé que você tem, mas busque os dons do Espírito Santo de Deus. Nós temos alguns dons, palavra de conhecimento. Você vai estar lá ajudando e aconselhando pessoas. Talvez alguém tenha te procurado já, é porque ela vê que você tem sabedoria para aconselhar. Aconselhe conforme a palavra de Deus, entregue a palavra de sabedoria a essa pessoa. Nós temos dom de cura, como nós falamos aqui de Pedro, e nós precisamos que esse dom de cura seja exercido. Será que você recebeu uma mensagem de alguém te ligou essa semana: não estou bem? O que você faz? Pega o telefone e vá àquela casa, se possível for. Eu vou orar para você ser curado em nome de Jesus.
Quem vai fazer é Deus. A gente só é o canal para falar e entregar a mensagem. O dom da fé. Fé para liderar uma célula. Fé para tocar os projetos do Senhor. O dom de administração. Organizar os projetos. Liderar. Muitas vezes aconselhar alguém, olha, não entre nesse negócio, ou não, feche esse negócio, contrata essa pessoa, não contrata essa pessoa. É Deus te dando a sabedoria nesse dom. Dom de administração, dom de liderança. Você é capacitado, sim, tome posse. Você é capacitado, sim, para orar pelos enfermos, tome posse. Você é capacitado para liderar, para administrar, tome posse. Exerça o dom. A dinamite já está aí dentro, é só você deixar ela atuar, amém? Aleluia. E outra forma, a terceira forma que o Espírito Santo atua em nós é curando a nossa alma, ele capacita o nosso interior. Nós vemos lá em Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito Santo. Há uma cura, há uma força, uma transformação, uma capacitação que vem dentro de nós, quando o Espírito Santo está atuando. E ele faz o quê? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deixa Deus te usar. Deixa Deus também te curar no seu interior. Deixa o fruto do Espírito resplandecer em você. Deixa que Ele comece. Se você tem dificuldade nessa área, Deus, eu preciso desse fruto. Eu preciso de alegria, eu preciso de mais paciência no meu lado. Eu não tenho paciência. Gere em mim, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Uma das grandes males que nós vemos hoje a sociedade enfrentando é o quê? Ansiedade. Quantas pessoas não andam por aí ansiosas, nervosas com o que vai ser o amanhã? Mas Filipenses 4, 6, 7 traz para nós aquilo que é a cura da ansiedade. Ele diz o quê? Não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, a cura completa de toda a ansiedade. De tudo aquilo que pode nos afligir é a cura. Como? Em tudo. Ele pede para a gente fazer o quê? Em oração, em súplicas e em ações de graça. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento, sem explicação nenhuma, essa paz vem. Ela vai guardar, vai ser uma proteção em nossa vida. Ela vai guardar os nossos corações, a nossa alma. E ela vai guardar as nossas mentes, o nosso pensamento em Cristo Jesus. Precisamos dele, precisamos dessa força atuando dentro de nós. Vamos como? Tomar decisões melhores, olha os benefícios, tomamos decisões melhores, vamos ter paz, tranquilidade para enfrentar os desafios. Pode estar tudo caindo ao nosso redor, mas nós vamos perseverar em fé, nós vamos ter paciência para suportar pessoas difíceis e dias difíceis, nós vamos ter alegria no meio do caos. Será que hoje você pode dizer, sim, eu sou capacitado para viver isso? Sim, Deus, eu sou capacitado para viver isso. E se você estiver se sentindo fraco e incapaz, nessa noite você vai sair daqui, sim, capacitado em nome de Jesus. Porque isso aqui não é para poucos, é para todos nós. Eu convido vocês a ficarem de pé nesse momento. Deixa que essa dinamite exploda dentro de você, trazendo o efeito que precisa trazer. Por quê? Romanos 8,19 diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aqui? Tem uma multidão lá fora com expectativa esperando, vamos, cadê os filhos de Deus? Nós precisamos dos filhos de Deus, nós precisamos desse consolo, nós precisamos desses dons. Existe uma expectativa das pessoas lá fora, das pessoas do seu trabalho, das pessoas da sua casa, para que a gente manifeste essa dinamite que já está dentro de nós atuando. E esses dias atrás, Deus me deu uma experiência muito linda com Ele. Durante esse tempo, esse último ano que temos vivido com tantas notícias ruins, eu sempre tive um grande receio que o meu filho Kalel ficasse doente, se contaminasse. Porque o meu filho, por 2 anos anteriores, ele teve início de pneumonia. Então, no meu lado, eu sempre pensei, Deus, o Tarso, a gente é mais tranquilo, meus filhos, mas o Kalel sempre deu mais trabalho.
E eu sempre tive medo e um receio de que algo acontecesse com ele. E ali, nas últimas semanas, a gente teve várias pessoas do nosso círculo, do nosso convívio, que se contaminaram e testaram positivo. E naquele momento eu comecei a ficar apreensiva, esperando e olhando se nada aconteceria na minha casa. E ali, dias depois, o meu filho, ele começou a ficar trancado, congestionado. Aí eu fiquei observando. Dias depois, no outro dia, ele já estava: mamãe, minha garganta está arranhando. Aí ele começou a ficar meio amuado, meio quieto, e aí ele começou a ter febre. E na hora que começou a febre, eu olhei para o meu marido e falei: agora a gente vai procurar um médico. Agora a gente vai procurar um hospital, vamos levar ele para uma avaliação. Enquanto meu marido levava ele para a avaliação, eu fiquei já apreensiva. Eu lembrei dos dias que ele passou mal, eu lembrava como foi difícil o tratamento, eu lembrava como ele tomava os remédios, ele vomitava, e a gente tinha que dar novamente, eu estava nervosa, mas naquele momento eu entrei no quarto, abri minha Bíblia, e lá estava escrito oração de cura. Então eu fiz algo que até então, mesmo sendo crente, eu nunca tinha feito. Eu entrei no quarto do meu filho, eu peguei o pijama que ele estava usando, ele tirou, eu fui no meu quarto, eu dobrei os meus joelhos, eu falei para Deus: Deus, em nome de Jesus, o meu filho não tem nada. Eu não sei o que ele tem, eu não vi diagnóstico, mas ele não tem nada. Se tiver algum vírus agora, está saindo em nome de Jesus, Deus. E eu não aceito, meu filho não tem nada. Eu rejeito qualquer doença, qualquer enfermidade sobre ele. E ali eu fiquei naquela expectativa da resposta. Só quem sabe o que é a espera de uma resposta sabe que são esses minutos que parecem horas. E eu mandei mensagem para o marido, que é uma benção. E ele, é claro, como todo marido, não respondeu, né? Para deixar a gente mais agoniada ainda. E quando ele chegou em casa, ele falou: fica tranquila. A médica fez todos os exames dele e ele não tem nada. Falei: certeza, ele não tem nada? Mas e a febre? Ele saiu daqui com febre. Não, ele já não tinha febre quando ele foi atendido. Na hora eu não acreditei, eu catei o termômetro, fui de novo nele medir. E ele não tinha mais febre. E para a honra e glória do Senhor, a febre não voltou. E no outro dia ele já estava bem, brigando com a irmã. Então eu falei: já está normal, em nome de Jesus. Mas faça, mova, porque eu estou dizendo isso. É você na sua casa que vai dobrar o joelho e vai clamar ao Senhor e vai liberar o Espírito Santo. Somos nós que vamos liberar. É o poder de Deus que atua em nós. Somos fracos, somos imperfeitos, mas Deus nos escolheu para fazer a sua obra. E Deus nos capacitou para fazer a sua obra. O que nós precisamos fazer? Libera essa dinamite, essa explosão que há dentro de você, amém?